Bem-vindo ao episódio piloto do Pet Science, um quadro do Pet Potência. Aqui iremos conversar sobre ciência. Hoje vamos conversar um pouco sobre tecnologia e música. Tentar entender como um computador consegue identificar o gênero musical de uma respectiva música. Esse vídeo foi baseado no TCC de Emerson Demetrio Plácido, Classificação Automática de Gêneros Musicais, utilizando técnicas de inteligência artificial. Todo o vídeo foi baseado nesse TCC, é muito bom o projeto dele. Ele é de Florianópolis, Santa Catarina, Universidade Federal de Santa Catarina. Falando sobre música, primeiramente a gente tem que entender alguns conceitos. O primeiro conceito que a gente vai estudar agora é sobre tom. O tom da música é um intervalo entre duas notas. Por exemplo, entre a nota Dó e a nota Ré existe um intervalo de um tom. Já entre a nota Mi e a nota Fá, o intervalo é de meio tom, ou semitom. Além de que tom também pode ser o centro tonal da música, ou seja, se a música está no tom de Ré maior, isso significa que a composição da música é guiada pelas notas que fazem parte da escala de Ré maior. Tempo. Tempo é o que dá ritmo à obra, é a unidade fundamental do compasso, é a pulsação básica subjacente à música. Harmonia é a junção de notas executadas no mesmo instante, que somadas ao tempo formam a melodia. Timbre é a identidade do som, é o aspecto sonoro propriamente dito. Por exemplo, você consegue diferenciar esse instrumento desse instrumento, simplesmente porque às vezes eles tocam a mesma nota, mas possuem timbres diferentes, identidades diferentes. Som é a variação na pressão do ar captado pelo ouvido humano. A forma como a pressão varia define seu formato. Se a pressão varia de acordo com um padrão repetitivo, é uma onda periódica. Se não, é um ruído. O som também é composto por altura tonal, volume e timbre. A altura tonal é a variação sonora das notas musicais. Essa altura é que determina se a nota é mais grave ou mais aguda. Quanto mais grave, menor a frequência sonora. Quanto mais aguda, é maior a sua frequência sonora. Bem, agora que a gente já sabe tudo sobre música, vamos falar sobre os outros 50% do projeto, que é a tecnologia. Ensinar as coisas para um computador não é uma tarefa nada fácil. Até porque eles não possuem um sistema nervoso capaz de receber dados, processá-los e interpretá-los. Ou será que tem? Sobre isso, o ser humano criou o que todos conhecemos como inteligência artificial, que basicamente é o ramo da computação que se propõe a elaborar dispositivos que simulem a capacidade humana de solucionar problemas, deduzir, processar linguagem, robótica e visão, aprendizagem, entre outros. Mas dentro desses estudos de humanização robótica, se assim eu posso dizer, existem várias formas de ensinar essas máquinas. Ensinar. Agora segura as aspas que vocês vão entender o que eu estou falando. O processo de ensino, desde quando você era criança, era feito primordialmente por experiências. Por exemplo, você sabia que ao tocar num espinho você sentiria dor e não tocaria mais. Assim você aprendeu. Fazendo essa analogia, vou falar para vocês sobre Machine Learning, que é um método que introduz dados externos a uma máquina. E com esses dados, ela toma decisões como um ser humano. É uma ciência de fazer com que os computadores funcionem sem serem explicitamente programados. Agora você sabe que máquinas não possuem um sistema nervoso biológico, mas as mesmas máquinas podem ter um sistema nervoso 100% artificial, que receba dados e os processe. Logicamente que não funcionam cirurgicamente como os neurônios biológicos, mas funcionam. Isso é Deep Learning. Basicamente é um método específico de aprendizado de máquina que incorpora redes neurais em camadas sucessivas. Eu não vou me aprofundar muito sobre o assunto não, de inteligência artificial, machine learning, deep learning, porque o vídeo não é sobre isso. Mas se vocês tiverem interesse, deixem aí nos comentários que os próximos podem ser. Mas finalmente agora nós vamos falar como as máquinas sabem os gêneros musicais de uma música. Bem, não basta simplesmente decodificar ou medir sinais musicais, mas também fazer análise de percepção daqueles que recebem os sinais. As pessoas têm que entender que música não são só sinais analógicos padronizados,
É algo bem mais complexo que precisa ser subdividido para o computador entender. Primeiramente, quando um som deixa de ser analógico e se torna digital, a perda de qualidade é iminente, principalmente pela compressão gerada pelos mecanismos de conversão, que gera arquivos em diversos formatos, por exemplo, MP3, Wave, etc. Mas mesmo assim, é necessário que o arquivo esteja num formato entendível a nível lógico, como por exemplo o MIDI. O MIDI ele descreve cada nota por sua altura, intensidade e duração. Bem, agora que a gente tem um arquivo no formato certo, a gente precisa que o computador leia esse arquivo e nos diga qual o gênero musical daquela música. Só que a gente ainda tem vários problemas pela frente. Primeiro, vamos dividir nosso projeto em duas etapas: extração e classificação. Na primeira etapa, é necessário que o software receba a música e identifique um padrão nela. Isso é um processo bem complexo que inclui conversão para o formato CSV, passe para um banco de dados, sofra um pré-processamento e assim seja encontrado um padrão, e a máquina absorve aquela informação e a organiza em um formato estruturado de tabela. A segunda etapa é onde a mágica acontece. Após sua extração, é necessário definir quais informações seriam analisadas pelos algoritmos propostos. As métricas utilizadas são intensidade média dos sinais, BPM da música, intensidade média das batidas, danceabilidade do sinal e taxa de alteração de acordes por intervalos. Agora pensa comigo, como organizar informações para que elas sejam específicas de um gênero musical? Bem, como eu disse antes sobre o Machine Learning, as máquinas possuem essas informações previamente inseridas, ou seja, o desenvolvedor ele coloca nas máquinas as informações na qual ele quer que elas sejam identificadas posteriormente. O grande desafio de tudo isso aqui que a gente está falando é poder fazer essa linkagem entre o arquivo inserido e o banco de dados. Como ele vai fazer para que o algoritmo leia aquele arquivo que foi inserido e poder encontrar padrões com os bancos de dados que ele já inseriu previamente. Enfim, espero que tenham gostado do conteúdo, espero que tenha sido interessante para vocês, que vocês busquem mais conhecimento acerca disso. Isso aqui é só uma ponta do iceberg. O TCC do Emerson Demetrio é muito mais completo, possui muito mais informações e esse vídeo aqui foi mais para poder atingir a maior quantidade de pessoas, ser o mais didático possível. Deem qualquer sugestão, vocês podem deixar nos comentários, críticas construtivas, elogios. E é isso. Muito obrigado por tudo e até a próxima.